Boa noite, igreja. Boa noite para você que está presente conosco aqui. Boa noite para vocês que estão conosco online, através do YouTube, através do Facebook, né? Que Deus possa estar trazendo hoje uma palavra assim de crescimento para a minha vida, para a sua vida, para a vida de cada um daqueles que estão hoje nos assistindo, para você que, né, esteve conosco aqui, lembrando que a nossa igreja está aberta, as crianças já podem estar vindo, né, já estão liberados pelo decreto, né, estamos ainda medindo, ainda diante das medidas que tem que ter, né, um pouco de distanciamento, a questão de ter ali, né, o tapete sanitizado, o álcool, né, e você com a sua máscara, amém? Então, não deixe de estar presente conosco, você que pode, vem estar presente conosco aqui, fisicamente, né, no nosso culto físico aqui. Mas você que realmente não tem como, ou você está com alguma... Você faz parte do grupo de risco, permaneça em casa até o momento que se fizer necessário, mas continue ligado na palavra de Deus, que Deus tem algo para você nesse dia, nessa noite. Eu creio nisso, amém? Pega a sua Bíblia comigo. Vamos para o livro de Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, verso 5 ao verso 10. Temos falado aí sobre... os milagres do Senhor Jesus, né? Estamos indo hoje aí para a 10ª palavra, onde nós estamos falando toda terça-feira sobre esse milagre, sobre os milagres do Senhor. E sempre dentro da campanha do nosso tema, né, mensal, e nós cremos que nessa noite, eu creio que nesse dia, Deus tem assim, algo extraordinário para você, para a sua vida, para a sua casa. Então fique bem atento, não se disperse com nada, né, para que você não se distraia e você perca, né? Porque certamente existem milagres que você precisa conquistar. Mateus 8, verso 5 ao verso 10. Diz assim: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Verso 7. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Amém? Só até aí. Senhor, aqui estamos diante da Tua presença. Como a Tua palavra mesmo nos dá garantia, Pai, ela nunca volta vazia. Creio, ó Deus, que ao ter essa inspiração, ao poder compartilhar com cada um que nos ouve, que está nos vendo, ó Deus, creio que a Tua palavra ela vai ter o efeito desejado, a qual ela foi enviada sobre a minha vida, sobre a vida de cada um daqueles que aqui estão presentes, com cada um daqueles que estão conosco online. Talvez tenha recebido hoje, Senhor, esse link e talvez desesperançado, ó Deus, esteja vivendo, mas nós cremos que a Tua palavra, ela traz o refrigério, ela traz a exortação, ela traz a consolação. Por isso, nós pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, vem de maneira extraordinária sobre a nossa vida, sobre cada um que está nos assistindo, ouvindo, presente nesse lugar. Nos assentamos aos Teus pés e queremos, ó Deus, compreender, ó Deus, a Tua palavra na sua ação mais prática sobre a nossa vida. Nós pedimos isso a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Mateus 8, de 5 a 10 foi o texto que nós lemos. Você que talvez esteja nos assistindo pela primeira vez aí online, você está no culto da Igreja Sara, nossa terra do Jardim Botânico do Distrito Federal. Temos algumas pessoas que são amigos nossos que nos estão assistindo lá do Rio de Janeiro, né? Bem-vindo a vocês também que estão de longe nos assistindo, não só do Rio como de outros lugares. Mas eu quero falar sobre esse texto, né? Jesus, ele tinha descido do monte, ele tinha passado por aquele momento das bem-aventuranças, ele tinha dado ao povo assim palavras extraordinárias sobre como ter uma vida cristã naquela época, né, que desdobra para até os dias de hoje.
E ao descer do Sermão do Monte, ele é interrompido por um leproso, como nós já falamos, né, em cultos anteriores. E aí ele faz um movimento, ele faz uma cura para esse leproso. Sai dali, ele vai para Cafarnaum. E quando ele chega em Cafarnaum, né, conforme o relato de Mateus, se dirige a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. Esse centurião, ele era um comandante militar. Ele era quem tomava conta. A gente pode ser claro de dizer que, pelo nome ser centurião, ele tinha aproximadamente ali 100 pessoas debaixo do seu comando. Então, pela quantidade de pessoas que estavam debaixo da sua autoridade, certamente era todo o policiamento daquela redondeza. Então, ou seja, se fosse dizer hoje, ele seria o comandante da PM local, daquela região toda. E interessante que o que ele faz é ir na intercessão do seu servo. Isso já choca um pouco a gente. Por quê? Porque você vê que exatamente quando Jesus vinha entrando em Cafarnaum, quando ele olha Jesus ao longe, ele viu a possibilidade de que o seu servo fosse curado. Mas é interessante porque você já viu o milagre de Jesus entrando na casa das pessoas fazendo milagre. Você já viu ali quando, né, desce do teto ali, aquela pessoa que era aleijada, ela é curada por Jesus. Você vê Jesus curando alguém dentro do templo, né, já falamos aí na semana passada, onde ele vai dentro da sinagoga, ele cura uma pessoa dentro da sinagoga. Né, existem pessoas que às vezes estão dentro da igreja e precisam receber cura. Já falamos sobre isso semana passada. Eu desafio você a ir lá no YouTube da igreja e ver as outras palavras, para que você pegue o fio da meada e vá entendendo sobre os milagres de Jesus, lembrando sempre que o milagre em si, a cura do leproso, né, o homem da mão ressequida, entre outros, somente o fato em si, quando você pega a Bíblia e você vai ler e vai estudar um pouco sobre o milagre, né? É importante que você entenda um pouco da cultura da época, é importante que você entenda um pouco da semântica linguística, do que aquele texto quer dizer na realidade para a aplicação dos dias de hoje. Não é simplesmente passar e ver, Jesus curou uma mulher de 12 anos de hemorragia, Jesus foi lá e ressuscitou uma menina, ok. Não vamos desmerecer o fato, lógico, né? Mas existe toda uma bagagem de ensino, de entendimento ao redor do milagre, a qual Jesus, ele veio, e na hora, em momentos que ele estava realizando o milagre, ele estava ensinando os seus discípulos, ele estava dando a eles um entendimento sobre o porquê daquele milagre. Claro que alguém é beneficiado com isso, lógico, mas a compreensão, na hora que você vai ler a Bíblia, é você pedir o Espírito Santo e falar assim: Espírito Santo, o que esse milagre tem a ver comigo hoje? Sabe por quê? Porque certamente você não tem nenhum servo que esteja doente. Porque certamente a sua mão não está ressequida. Porque certamente você não está com lepra. E muito menos com hemorragia. Mas o contexto bíblico, ele vai trazendo um ensino e você vai aprendendo um monte de questões correlatas ao fato do milagre. Porque Jesus queria nos ensinar algo com aquele milagre. E essa é a percepção que eu e você precisamos ter. Que você que está em casa, entenda isso. O milagre em si só é ótimo, é uma realização. Mas ao redor desse milagre tem muita coisa que Deus quer nos ensinar. Você quer ser vencedor, sim ou não? Amém? Você em casa quer ser vencedor? Diz amém para Deus aí. Mas como eu faço para ser um vencedor? Como eu faço para receber uma cura? Como eu faço para conquistar a terra que Deus tem para mim? Como eu faço para poder avançar na minha vida espiritual? Como eu faço para receber a cura? Eu quero te dar hoje 3 características, baseado nesse texto, que não podem faltar em quem está em busca de um milagre. Se existe algo na sua vida que você precisa que aconteça, né?
Se existe algo na sua vida que você precisa de uma intervenção de Deus, você precisa ter essas características. Isso quer dizer que Deus, se eu não tiver essas características, Deus não faz? Gente, Deus é Deus. Mas quando você vai mapeando os milagres de Jesus, os ensinos que ele vai nos dando, você vai tornando um ambiente mais favorável para que o milagre aconteça. Então o seu maior desafio é criar as circunstâncias e o ambiente ideal para que o milagre aconteça. Por que muitos ainda não receberam a sua bênção? Por que muitos ainda não receberam aquilo que Deus tem para a vida dele ou para a vida dela? Porque certamente o ambiente do milagre ainda não foi gerado dentro do seu coração, nas circunstâncias ao seu redor. Então entenda bem, eu quero te dar essas características. Vamos lá no versículo 5, pega a sua Bíblia, versículo 5. Diz assim, versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião. O que diz no finalzinho do seu versículo aí? Você que está com a Bíblia aí aberta, vou repetir o versículo. Versículo 5. Você que chegou agora, Mateus 8, versículo 5. Você que entrou online agora, Mateus 8, versículo 5. Disse assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe... Não, fale alto. Pedindo-lhe ajuda. Observe que o centurião, o cara que certamente teria um grande poder, soldado sob a sua guarda, como ele mesmo falou, ele chega diante daquele que seria, ou que morreria crucificado, ou aquele que desde já era mal visto pelos religiosos daquela época. E não esqueça, a política e a religião estavam muito ligado. E esse homem, centurião, era ligado à política de Roma. Então, certamente, ele tinha a sua ligação dentro do presbitério, dentro da religiosidade da sua época. Até porque, quando você vai ler a história de Lucas, né, a versão de Lucas, sobre esse milagre, a Bíblia diz lá em Lucas que esse homem foi um dos homens que ajudou a construir a sinagoga. Então você observa que esse homem agora, ele chega a Jesus e ele pede ajuda. A primeira característica daquele que precisa de um milagre é saber o momento de pedir ajuda. Reconhecer que você precisa ser ajudado. O orgulho, né, é justamente o contraposto para aquele que pede ajuda. Sabe por quê? Eu quero te dar algumas características, né, da pessoa que não quer pedir ajuda. A falta dessa característica, né, de pedir ajuda, torna a pessoa uma pessoa orgulhosa. Não digo orgulho porque você se orgulha do que você é, do que você tem, do seu trabalho. Não estou falando desse tipo de orgulho merecido. Eu estou falando daquele orgulho em contraposto à ajuda que você precisa pedir. Não vou pedir para ninguém ajudar. Orar por mim, pedir para orar por quê? Não, eu sei orar. Jejuar, não preciso. Por quê? Porque eu já conheço qual é o efeito do jejum. Ler a Bíblia. Estamos no desafio, toda a igreja aqui está nesse desafio. Você que está em casa também, que já é da igreja, né, não pôde estar presente, ou você que está nos vendo a primeira vez, há o desafio, entra lá, né, no Instagram da Bispa Lúcia, existe lá uma programação para que você leia a Bíblia durante um ano. Mas sabe por que muitos não leem? Porque acham que não precisam. Folheiam o WhatsApp horas e horas. Folheiam o Instagram horas e horas. Mas na hora de pegar o versículo bíblico, na hora de pegar 1, 2, 3 capítulos, né, bíblico por dia para ler, não tem tempo. Isso é uma demonstração, eu entendo isso como uma demonstração de que você não precisa ser ajudado. Porque a palavra de Deus é o que você precisa para que você seja ajudado. Chegar diante de Deus, chegar diante de Jesus e falar assim: Jesus, eu preciso de ajuda.
O que esse cara fez foi chegar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e falar para ele assim, ó, Jesus, está pegando tudo para mim. Jesus, está tudo errado, eu preciso de ajuda. Mas muitas das vezes o orgulho preenche o coração da pessoa, ela acha que não precisa. O orgulho separa o homem de Deus. O orgulho separa as pessoas. O orgulho separa países, nações. O orgulho separa, muitas das vezes, o que separa o rico do pobre não é o dinheiro, é o orgulho. Que independente de ser rico ou ser pobre, há pessoas que são orgulhosas. E apesar de muitas das vezes precisarem de ajuda, ela diz que não precisa, independente da quantidade financeira, independente da conta bancária que ela tenha, porque ela se sente orgulhosa. O orgulho e o egoísmo, né, podemos definir assim, são irmãos gêmeos. O orgulho e o egoísmo andam de mãos dadas. Esse homem, pensa nele. Pensa no centurião. Ele podia, né, ter um entendimento assim, eu já sou chefe de 100, sou representante de Roma aqui nessa região, ganho muito bem, tenho uma estrutura familiar top das galáxias. Preciso chegar até um cara que diz que é rei dos reis, que diz que é milagreiro, e pedir para ele, para o meu servo. Imagina o que aquele homem venceu dentro dele. Qual o orgulho que ele venceu dentro dele? Para ir até Jesus e pedir que Jesus fizesse um milagre. Então a primeira coisa que você tem que vencer é isso. O orgulho, ele expressa um amor excessivo por si próprio. É o egoísmo, né? É exclusivamente por suas causas pessoais. O orgulhoso é assim, ele expressa um amor excessivo. Sabe por quê? Pelas causas dele. Pelo que ele quer, pelo que ele gosta, pelo que ele almeja. Há pessoas que vivem assim, não, eu vou fazer isso, não, eu vou, e esquece tudo pelo caminho. Se torna pessoas egoístas, se torna pessoas obcecadas. Esse cara não demonstrou isso. Ele justamente demonstrou o contrário. Esse centurião, ele rompe com o orgulho que certamente ele tinha para pedir ajuda, para interceder por alguém, para pedir um milagre a Jesus. Entenda, primeira característica que você precisa ter, sabe qual é? Vencer o orgulho. Olha ainda como é que são as pessoas orgulhosas. Né? Elas consideram sempre ter razão. Né? Eu não sei se você conhece alguém assim, mas sabe a pessoa que ela nunca está errada? Ela sempre tem razão? É o orgulhoso. Ela não atenta para outra opinião que contraria a sua. Se alguém falar para ela alguma coisa que contraria a opinião dela, não reconhece que está errado. Esse é o maior problema que hoje temos na humanidade. Reconhecer que nós somos pecadores, que nós erramos. A dificuldade maior é essa. Se sentem superiores aos demais. Ou seja, essa é uma fase do orgulho bem excessivo, né? A qual ela olha as pessoas como: eu sou maior que você. Você não tem nada para me ensinar. Já sei disso há muito tempo. E o pior, muitas vezes dentro da igreja, dizendo, sabe o quê? Já sei disso. Já passei por isso. Já conheço. Pastor, o senhor começou a falar, eu já sei o que o senhor vai falar. Entendeu? Pessoas que às vezes são assim. São autoritárias e de difícil trato. Vamos voltar, né, para a questão do centurião. Certamente, um centurião naquela época, se ele fosse orgulhoso, ele teria exatamente essas características. Ele seria exatamente dessa forma. E pasmem, hoje existem muitas pessoas, e até mesmo dentro da igreja, principalmente dentro da igreja, que são exatamente assim, um poço de orgulho. Você quer ver um exemplo disso?
Eu vou ler para você um texto aqui. Lucas 18, 10 a 14 fala assim. Se você quiser anotar, estiver anotando, Lucas 18, 10 a 14 fala assim. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Eles subiram aonde? Eles foram aonde? Eles foram no templo. Eles não estavam pela rua. Eles não estavam por aí. Eles não estavam trabalhando junto. Eles tinham ido ao templo. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, essa oração do fariseu. Eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Você acha que esse cara era orgulhoso? O que você acha? O cara chega no templo, né? E começa a dizer: eu não sou igual todo mundo aqui. Eu não sou igual essas pessoas assim. Né? E muito menos igual aquele cara ali, ó. Aquele ali, então, olha para ele. De longe, sinto o cheiro. Só de olhar, eu já sei que é pecador. Né? Olha fulano, aquele ali tem jeito. Tem jeito não, pastor. Aquele ali, ó, não tem jeito. Você tem? Nós temos. O orgulho toma o nosso coração. Nós passamos a achar que só nós somos certos. É dentro do templo. Agora, olha o outro. Mas o publicano ficou à distância e nem ousava olhar para o céu, mas batendo no seu peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque sou um homem pecador. Eu lhe digo, palavra de Jesus, eu lhe digo que este homem, o último, e não o outro, primeiro, foi para casa justificado. Está lá no versículo, diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Você vê aqui o contraste entre o orgulhoso e aquele que precisa de ajuda? O orgulhoso diz que não precisa, porque ele é melhor do que os outros. Já aquele que precisa de ajuda e reconhece que ele não é nada sem Deus, que tudo que ele tem foi Deus que deu, que o carro que ele tem, que a casa, que o casamento, que a conta bancária que ele tem, tudo foi Deus que deu. E se tiver um entendimento, se Deus deu, Deus pode tirar. Ele entende assim, ó, igual o coração lá de Jó, né? Deus me deu, Deus tirou, tudo pertence a Ele. Esse é um coração que está pedindo ajuda a Deus. Então grave bem isso. Grave bem essa primeira característica. Reconhecer que você precisa ser ajudado. Enquanto não houver dentro do seu coração esse sentimento que você precisa ser ajudado, o milagre não chega perto de você. Seu coração não está pronto para receber. Você está com o coração orgulhoso. Segunda característica, que não pode faltar para todos aqueles que estão buscando um milagre. Olha o versículo 6 do texto, nosso texto áureo. Fala assim: e disse, Senhor, o centurião falando, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Ou seja, eu vou lá, eu vou curar. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Manda apenas uma? Não, fala com força. Manda apenas uma palavra e meu servo será curado. Está pronto para ouvir? Sim ou não? Está pronto para ouvir? Segunda característica de quem busca um milagre e precisa ter ela dentro de si. Ter a confiança que a ação da palavra de Jesus é poder. Repete comigo, poder, fala. Não, fala com força. Você que está em casa, fala aí poder. A palavra de Deus é necessária.
para minha vida e para a sua vida. Sabe por quê? Porque ela gera poder para que o milagre aconteça. Todo milagre acontece debaixo de uma palavra. Eu quero te ensinar sobre isso. A semântica, vamos dizer assim, né? A ação da palavra, a semântica linguística da palavra é interessante, porque você para pensar um pouquinho. Quando Deus fala com Ezequiel e mande que ele entre, né, dentro daquele rio, e ele vai se afundando cada vez mais, você entende na semântica da colocação da palavra ali, de que o que Deus estava falando, estava revelando para mim e para você, era do nível de experiência mais profundo. Você compreende isso? Nível de experiência mais profundo. Quando você vai para dentro desse texto aqui, né, a semântica linguística, ela aplica ao termo palavra um outro sentido. Eu quero falar sobre isso, porque o centurião falou o quê? Mande apenas uma palavra. Eu quero falar sobre isso. Essa palavra ela tem um significado muito maior. Ela é uma expressão de uma ação de poder. Fala comigo, ação de poder. E essa ação de poder na Bíblia, toda ação de poder na Bíblia, no grego é a palavra chamada dunamis, ou dinamis, ou numa linguagem mais aportuguesada, dínamos. Ela tem um sentido de uma energia constante, inesgotável, que transcende do natural para o espiritual. Presta bem atenção, se você não entender isso, você não vai entender a segunda característica. Vou repetir. A palavra que esse centurião se referiu, no contexto aonde ele é aplicado, não é uma palavra assim, seja curado. Você entendeu? Não é assim, ó, vai, é uma palavra, vem, faz isso, faz aquilo, não é significado, né, semântico. O que esse texto estava aplicando era, Senhor, se tu mandares um poder, uma palavra de poder, lá onde está o meu servo, ele ficará curado. O Senhor não precisa ir lá, é só ir uma palavra. É só ir uma manifestação de poder. Sabe o que você precisa muitas vezes na sua vida para você crescer, para que o milagre chegue? Uma manifestação de poder. O problema hoje é que tem muito crente que não busca isso. Sabe por quê? O coração orgulhoso não deixa. Buscar poder para quê, pastor? Não é o poder de sapatear no poder, não é isso que eu estou falando. Mas é o poder da palavra, é entender que quando a palavra de Deus é lançada, o poder, o dínamos de Deus vem sobre a sua vida, vai em direção ao seu milagre. Então você dá uma ordem através de uma palavra e o poder de Deus se manifesta na sua vida. Você compreendeu isso? Você entende isso? Vamos lá, eu quero ir clareando para você isso aí. Deixa eu explicar algo. Eu quero que você seja rápido aí, você que está anotando aí, que eu vou ler alguns versículos aqui. Então, não se distrai com nada agora não, senão você vai perder, né, essa bênção sobre a sua vida. Em Salmo 33, 6, fala assim: mediante a palavra do Senhor, foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Sabe o que é essa palavra? Vamos fazer uma ação coloquial do texto, ok? Uma ação coloquial, pegar alguma coisa para dar um sentido maior ao texto. Vamos lá. Mediante, a palavra é o quê que eu falei? A palavra é poder, amém? A palavra é dínamos, ou dunamis. Então, toda vez que você ouvir esse texto aqui, esse termo, palavra, nesses versículos que eu vou falar, está se referindo a poder. Poder de Deus. Entendeu disso? Então vamos lá. Salmo 33, 6 fala assim: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus. Agora, transcreve para mim. Mediante o poder de Deus, o que aconteceu?
foram feitos os céus. Compreendeu? Entendeu isso? Vamos lá. Hebreus 11:3. Só botei alguns. Diz assim: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Usa o termo agora, poder. Como é que fica? Pela fé, entendemos que o universo foi formado pelo poder de Deus. Está compreendendo? Vamos mais. João 1:1 fala assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus. Ele era Deus. No princípio era o poder. Jesus, ele era o poder. Que no texto é verbo e outros são palavra. Vamos lá. João 1:10 fala assim: aquele que é a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele. Olha como é que fica. Aquele que é o... Fala assim, dunamis. Fala assim, fonte inesgotável. Entendeu? Você está compreendendo? O poder é a fonte inesgotável. A palavra é o poder da fonte inesgotável. Então, quando você vê esse texto, fala assim: no princípio era aquele que é a palavra. No princípio, o poder inesgotável já existia. Está entendendo isso? Vamos lá, vamos mais. Hebreus, capítulo 1, versículo 3, fala assim: o Filho, presta bem atenção, não se desligue, conecta comigo aqui. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra. Vamos agora transcrever? O Filho é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pelo seu poder. Está entendendo o significado disso? A palavra poder, ela transcende toda e qualquer esfera humana, espiritual e material. Essa palavra poder, ela saiu da onde Jesus estava, na história do centurião. E ela foi se manifestar onde? O poder de Deus foi se manifestar onde? Lá na casa do centurião. A expressão máxima da glória de Deus na terra, através do poder de Deus, ele saiu daqui, da onde Jesus estava, com aquele centurião, e ele foi lá onde o centurião morava e curou o cara lá. Posso vir glória a Deus? O poder ilimitado, inesgotável, que transcende todas as coisas, se chama Cristo. Isaías 43:2 fala assim: quando você passar pelas águas, esse texto é um texto muito legal de se falar, né? Vamos lá. Quando você atravessar as águas, eu estarei contigo. Quando atravessar os rios, eles não te submergirão. Quando você andar através do fogo, ele não te queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Por que isso? Porque o poder da palavra te protege. Você entende isso? Que o poder inesgotável da palavra protege você, aonde quer que você esteja. Mas por que muitos não compreendem isso? Por causa do orgulho. Atos 1:8 fala assim, você já conhece esse texto, mas recebereis o quê? Recebereis o quê? Recebereis? Espera aí, para tudo, fez mão puxada. Eles conheciam a palavra que foi dita por Jesus? Então agora faltava o quê? Poder, a manifestação do poder. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da
terra, esse mesmo poder, ele transferiu. Presta atenção, presta atenção. Hoje estou entusiasmado com isso. Jesus falou assim, olha, vamos ser uma linguagem bem clara assim. Jesus falou assim, olha, vocês estão compreendendo o poder da minha palavra, estão vendo? Tanto é que quando ele mandava de 2 em 2, os caras voltavam como? Jesus, até os demônios se submetem ao poder da sua palavra. O que o Senhor mandou a gente falar, a gente fala e os demônios se submetem. Nossa, que poder é esse? Jesus lá no meio do lago, a onda lá, né? No meio do mar lá, o barco quase afundando. Jesus vai, para e dá ordem através da palavra. O poder de Deus se manifesta em Jesus ali e a tempestade para. Os discípulos olham para e falam assim, ó, velho, quem é esse cara que até a natureza obedece a ele? Que poder é esse? Você compreendeu bem isso? E agora, Jesus ele vai subir aos céus e ele fala para os discípulos, olha só, fiquem aqui na cidade, porque daqui a alguns dias eu vou mandar um selo de poder sobre a sua vida. Recebereis poder. Deixa eu te falar, a manifestação máxima de Deus na terra foi expressada por Jesus através da sua palavra. Sim ou não? Compreende isso? Jesus falou assim, ó, eu vou te dar um selo. E esse selo vai te identificar no mundo espiritual. E todos que te verem, e todas as pessoas que caminharem com você, vão ver que existe em você um selo. Sabe o que é esse selo? É a palavra de Deus, é o dunamis de Deus, é o poder de Deus que se manifesta na sua vida. Então deixa eu te falar uma coisa, dá uma ordem agora ao teu futuro, a bênção que você está recebendo, e fala para ele assim, ó, passa a existir a partir de agora. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, que é poder inesgotável, que está selada dentro de mim, através do Espírito Santo, me dá autoridade para falar para esse monte, sai daqui e vai para lá. Meu emprego, pode vir emprego, não sei como é que vai, venha, pode vir, continue orando, buscando, sem ter um coração orgulhoso. O milagre que você precisa, você toma posse dele, quando? Antes dele chegar. Sabe por quê? Ele já existe. Você crê nisso? O seu milagre já existe, mas a manifestação do poder de Deus, através do Espírito Santo que habita dentro de você, ele quer trazer essa realidade para a sua vida. Mas sabe o que acontece? Ô coração orgulhoso, que não entende isso. O extraordinário, sabe o que é? É que o centurião, ele teve esse entendimento. Que a palavra de Jesus tinha para quê? Poder para quê? Para trazer à existência aquilo que não existia. Tinha poder para curar. Então, quando ele fala para Jesus, ou seja, o Senhor não precisa ir lá, Jesus. Eu creio que a sua palavra é o dunamis, é o poder, que quando o Senhor fala aqui, lá começa a acontecer. Deixa eu te falar uma coisa, quando você tem a certeza de quem você é em Deus, quando você tem a convicção de que o Espírito Santo está na sua vida, você dá uma ordem e você começa a dizer e começa a trazer a existência. Deixa eu te falar, os seus empresários, o patrão, as circunstâncias, né? Começa a se mover lá, sabe para quê? Para cumprir a palavra que você falou. Esse é o seu maior desafio. O centurião, ele já entendeu isso. E quando ele fala para Jesus, Jesus, não precisa ir lá, eu sei que o Senhor tem todo o poder. Então a tua palavra, que é o dunamis, que trouxe à criação aquilo que não existe, é só o Senhor falar aqui, porque o poder de Deus vai se manifestar lá. Esse lá é o seu futuro. Esse lá é o seu milagre, que ainda não aconteceu. Sabe por quê? Por que você acha que não aconteceu ainda? Porque nós não temos esse coração igual ao do centurião. A gente podia encerrar aqui, né?
Mas eu quero te dar uma última característica que vai fechar, vai selar esse entendimento para você. Vou ter que voltar um pouquinho. Versículo 8 fala assim: respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas manda uma palavra e o meu servo vai ficar curado. Pois eu também sou sujeito à autoridade. Com soldados sob meu comando, diga a um vai, o outro vá, vem e ele venha. Diga ao meu servo, faça isso e faça aquilo, ele faz. Olha o versículo 10, chave de ouro esse aqui, velho. Ao ouvir isso, o que Jesus fez? Não, vem na sua Bíblia aí. Vem aí, procura aí, vem aí. Versículo 10. Ao ouvir isso, o que aconteceu com Jesus? Fez o quê? Fala com força. Admirou-se. Jesus ficou olhando assim, ó. Como é que é uma cara de admiração? Como é que você acha que foi a cara de admiração de Jesus? Caramba, velho. O texto diz que Jesus ficou de tal forma admirado que ele chamou todo mundo que estava perto dele, inclusive os seus 12, e falou assim, ó: junta a fé de vocês tudo. Pedro, Tiago, João, junta aí a fé de vocês tudo aí. Deu quanto? Deu quanto aí a fé de vocês? Olha só, em Israel toda não tem fé como desse centurião. Sabe por quê? Porque ele entendeu que a minha palavra tem poder. Se põe no lugar dos discípulos. Como? Olhando assim, né? Pô, o cara nem judeu é, velho. O cara, ó. Como é que pode? Esse cara tem mais fé que eu. Mas ele compreendia um princípio interessante que é o último. Ter a ação prática do que é ser submisso à autoridade. Esse é um desafio que todos aqueles que você pode até ter o primeiro entendimento, o segundo entendimento, mas muitas das vezes você perde por quê? Porque você não conhece, você não respeita a autoridade que Deus tem colocado sobre você. Seja ela ministerial, seja ela no seu trabalho, seja a autoridade que Deus colocou sobre a sua casa, que é o seu sacerdote, quer seja, né, na sua empresa, o seu patrão. Essa é a maior dificuldade. Havia nesse centurião um entendimento prático, porque olha só, ele é tão prático que ele fala para Jesus: eu sei o que é autoridade, eu mando o soldado vai, eu mando o servo, ele vai e ele faz. Eu sei o que é autoridade. Ele entendia que existia uma autoridade divina sobre a vida de Jesus. Ele entendia quem era Jesus. Ele sabia da palavra de poder. Aprenda isso, se você quiser você anota. Só tem autoridade aquele que se submete às autoridades. O que ele quis dizer para Jesus? Eu sei da sua autoridade. Sabe por que eu sei? Porque eu tenho a prática disso. Eu tenho soldado, eu tenho servos, e eu mando, eles fazem. Eu conheço que a autoridade que está sobre você, sobre o Senhor Jesus, é Deus. E como o Senhor estabeleceu essa autoridade, como Deus estabeleceu o Senhor como autoridade, o Senhor não precisa ir na minha casa. Só manda uma palavra de poder. Não confunda, preste atenção, não confunda o princípio da autoridade com o estilo de liderança. São duas coisas totalmente diferentes. Há uma grande diferença entre você se simpatizar com alguém, com a sua personalidade, né? E você se rebelar contra ela. Tem gente que gosta de ver muita gente pela internet. Eu amo fulano. Olha, eu gosto tanto de Bertano, por quê? Olha esse cara, né, tem uma palavra assim. Deixa eu te falar, você está gostando do estilo de liderança que aquela pessoa tem. Mas você muitas das vezes não quer se submeter à autoridade dela. Sabe por quê? Porque quando você se submete à autoridade, você tem que renunciar a muitas coisas. O cara está online, eu não preciso me renunciar para ele. Por quê? Porque ele não está acompanhando a minha vida, eu só ouço e acho interessante o estilo de liderança dele. O estilo de liderança, ela é da pessoa. A pessoa, cada um lidera de um jeito.
O princípio de autoridade, ela é divino. Muitos confundem isso. Muitas pessoas estão espiritualmente desencaixadas. Prestem bem atenção nisso. Muitas pessoas estão espiritualmente desencaixadas e perdidas dentro da igreja. Porque em virtude de decepções com estilos de liderança, vão contra o princípio da autoridade. Interessante que o centurião ele já sabia disso. Quando ele relatou para Jesus, ele falou isso, né? O centurião sabia que a autoridade de Jesus não era um estilo de liderança. A autoridade de Jesus era o quê? Poder de Deus.